Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de realidade brasileira para o concurso nacional unificado. Eu gostei bastante da repercussão do último vídeo, então muito obrigado. Lembrar você que chegou aqui, que não conhece o canal, que está procurando material para esse concurso, a gente tem material aqui, vídeos diretos, objetivos para o concurso do CNU, ok? Então a gente está pegando aquele edital, né, do bloco 7 de realidade brasileira e trazendo aqui de maneira objetiva para vocês. Então não esquece, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, espalha, tá no grupo do CNU, conhece gente que vai fazer, manda para uma galera porque isso é importante e bacana pra gente, beleza? Então, outra coisa também é que você pode ajudar o nosso canal através do Pix, que fica aqui na descrição. Você pode estar ajudando o nosso canal a crescer e a se desenvolver. Na aula de hoje, nós vamos começar a República Velha. O conteúdo que está lá, o segundo tópico de vocês é República Velha. O que é esse período da Primeira República no Brasil, beleza? Então, vamos nessa. Olha só, a gente na aula passada falou sobre o período imperial, 1822 até 1889. No dia 15 de novembro de 1889, acontece a Proclamação da República. O Brasil agora é um país republicano. Esse primeiro período, que é o que o tópico de vocês pede, que vai de 1889 até 1930, nós chamamos de República Velha ou Primeira República. Pode cair assim para vocês também. É o período que a gente vai falar sobre essa oligarquia. Então, quais são as principais características? Vamos lá. No campo de vista econômico, o café segue sendo o nosso principal produto. O café é o nosso principal produto. Tanto é que, nesse período, é também usada a expressão café com leite. Isso você já ouviu alguma vez na vida. Mas vamos entender na prática o que significa. O Brasil tinha como seu principal produto o café. Dois estados eram os mais importantes. São Paulo, com o Vale do Paraíba, aquela região do interior de São Paulo ali, que pega o café, e Minas Gerais, que também tinha grande produção cafeeira. Só que Minas também era um grande produtor de leite. E aí ficou São Paulo e Minas, a República do Café com leite. Mas os dois estados eram importantes por causa do café. É bom entender isso, tá? E como era essa política do café com leite? São Paulo e Minas tinham o poder no país. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. O que eles faziam? Eles iam se substituindo. Uma hora o Partido Republicano Paulista indicava alguém do Mineiro e assim ia. Então eles iam revezando. Então as eleições elas já estavam definidas antes de começarem. Por quê? Porque os partidos comandavam tudo. Então a lógica era, tinha eleições? Tinha. Mas todo mundo já sabia quem ia ganhar. Na prática era isso. Então isto é a política do café com leite. Porque aí vem uma coisa muito importante também. As oligarquias. O que é oligarquia? É um governo de poucos. Então, poucas pessoas detinham o poder no Brasil. Quem eram essas poucas pessoas? Os oligarcas, os produtores de café. Eles é que eram as figuras importantes do Brasil naquele momento. E quando vem a proclamação da República, ela não vem com uma mudança social. Ou seja, eu mudo, mas eu permaneço. Significa, eu faço uma transformação no país, mas na prática eu permaneço com tudo aquilo que já existia. Então, o Brasil vai passar por essa relação aqui nesse período. Tranquilo? Então, isso é importante para você conseguir observar e entender o que estava acontecendo no nosso país naquele período. Então, muda, mas a condição social das pessoas continua a mesma. Certo? Agora, uma coisa que a gente precisa entender também é, acabou a escravidão. Em 1888 acaba a escravidão. Qual é a situação desses negros que agora estão libertos? Vai ser uma condição... primeira coisa, na cabeça da gente, muitas vezes, aí eu quero que você entenda isso, parece que os escravizados, eles sumiram do Brasil, né? Voltaram nadando para a África. Não, gente. Os escravos continuaram aqui no Brasil. Professor, mas e os imigrantes? Porque tem isso. Saída do Império para a República tem muito imigrante. Eles vão conviver. O trabalho dos imigrantes, ele convive com o trabalho dos negros ex-escravizados. Ah, professor, mas e qual era a condição dos negros aqui no Brasil? Aí que tá. Era uma condição subalterna, precária, péssima. Tudo isso vai acontecer nesse período aqui, certo? Mas jamais a gente pode colocar como se a condição do negro foi resolvida
por causa da abolição. Jamais, é o contrário disso, tá certo? Eu quero que você pegue essa visão, entenda isso que a gente vai estabelecer aí nesse período para conseguir entender essa situação, tá certo? Então, a gente vai ter essa lógica da política e econômica. Politicamente, tem a política do café com leite. E vem mais uma lógica que eu quero que vocês entendam também politicamente. É a chamada política dos governadores. Que é isso, professor? É uma descentralização política. Significa, eu sou o presidente do Brasil. E aí eu vou fazer o que nesse momento? Eu vou distribuir poder para os governadores. Chegar para o governador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Bahia, Pernambuco e dizer, ó, no teu estado, tu manda nele. Eu não vou interferir. Mas, em contrapartida, você vai votar nos meus candidatos para presidente da República. Entendeu isso? É basicamente, ó, teu povo tem que votar em mim. Em contrapartida, eu deixo tu fazer o que tu quiser no teu estado. Era basicamente isso que acontecia na política dos governadores. Então, uma coisa que eu quero que você grave. A Primeira República, a República Oligárquica, ela é um momento de descentralização política. Até porque o período que vem logo em sequência, que é o nosso próximo vídeo, é o período da Era Vargas. A Era Vargas é um período de centralização política. Então, grava isso, ó. Descentralização na Primeira República, na República Velha, e quando vem Vargas, centraliza poder na mão de uma pessoa, que é justamente Getúlio Vargas. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Manda esse vídeo para mais gente, espalha o boato, manda para uma galera, porque isso ajuda bastante a gente a crescer. Outra coisa, curta, comente e compartilha. Não passe por esse vídeo sem deixar aquela curtida, né? E você também pode ajudar com o Pix, que fica aqui na descrição. Estou tentando elaborar uma apostila de questões pra gente. Então, se você tem interesse, já pode falar comigo através do WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição, tá certo? Se você tiver interesse neste conteúdo. Beleza? Vamos embora. E aí, o que vai acontecer aqui nesse período na história do Brasil? A gente vai ter esse momento. E aí, o que eu quero também que você entenda? Está acontecendo isso no Centro-Sul. E nos outros lugares do Brasil? A gente vai ter no Nordeste o fenômeno chamado de coronelismo. O que é isso? Eu pegava, assim como eu distribuía poder para os governadores distribuíam poder para os coronéis. Quem são os coronéis? Aquelas figuras que mandam no interior. Então o cara, ele tinha total poder sobre algumas cidades. E esses coronéis votavam no governador, que mantinha o seu poder. Então era como se fosse uma escadinha de poder. Os coronéis, eles eram ali na sua região, mandava e desmandava. Na hora da eleição, eles votavam no candidato a governador local. Era assim que as coisas se mantinham. E como é que se mantinha isso com tanta certeza? Voto de cabresto. Quem é que votava naquele momento? Homens alfabetizados. Então, ó, com esses dois critérios aqui, a gente já matou não, né? A gente já tirou boa parte de quem poderia votar. Por quê? Metade da população é mulher. E boa parte da população não sabia votar. Inclusive, que boa parte da população é essa que não sabe votar? Os ex-escravizados, sacou? Então não tem nada no Brasil dizendo assim, negro não pode votar. Mas as condições sociais criadas naquele período faziam com que a maior parte dos negros ex-escravizados não pudesse votar. Aí você tem que se ligar nisso, ok? Embora o Brasil, aí vem uma questão, o Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha, tá certo? Mas inclusive ele era um cara que escondia sua negritude. Isso é uma coisa pra gente pensar. Esse momento, então a gente já viu economia, já viu política, condição social. Foi um período de grandes revoltas do Brasil. Uma revolta muito importante é a revolta da vacina. Por que a revolta da vacina é importante? E, gente, calma. Primeiro, essa revolta da vacina, ela não tem nada a ver com a dinâmica de hoje que alguns grupos não querem se vacinar. Tem nada a ver com isso. A lógica é, o Brasil passa por um momento de tentativa de sanitarização. Então, o Brasil sofria com muitas doenças, né? Varíola e tudo mais. E aí, o Oswaldo Cruz, ele entende a necessidade que toda a população tem de vacinar. Mas qual era o problema? Eles queriam entrar na casa da pessoa, derrubar o barraco,
e vacinar à força. Aí a população, juntamente com diversos problemas sociais que já existiam, porque isso é importante, a revolta da vacina ela não foi somente por causa da vacina. A revolta da vacina ela tem um contexto social muito mais importante, que é o contexto de você ter uma... Como é que eu poderia colocar isso em termos objetivos e práticos? Você tinha expulsão da população do centro da cidade, do Rio de Janeiro, você tinha um processo de exclusão da população, você tinha um processo de obrigação de alguns serviços públicos, você tinha um processo de destruição de barracos. No meio de tudo isso, a vacina ela foi a gota d'água. Quando ela chegou, a população se revoltou contra aquilo. E aí você gera, dentro desse contexto, uma revolta social, que é a revolta da vacina, ok? Que vai gerar muitas reformas, inclusive, na sociedade brasileira daquele período. Nós vamos ter também a revolta da chibata, que são os marinheiros negros. Nós temos o cangaço no Nordeste brasileiro e outros movimentos que vão estar acontecendo nesse período de rebeldia ou de contestação ao governo daquele momento. Então isso vai perdurar até o ano de 1930. Qual é o feito que vai ajudar a derrubar essa República Velha? A crise de 29. Quando vem a crise de 29, que é a quebra da Bolsa em Nova York, o Brasil não tem para quem vender café. Então acontece uma crise cafeira. E aí no meio dessa crise cafeira acontece também uma crise. As elites brigam, faltou dinheiro, começa a briga, certo? Em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, não é verdade? Então acabou o dinheiro para a elite cafeira, começa uma crise, São Paulo e Minas brigam, existe uma chance e aí cresce uma aliança liberal, Getúlio Dornelles Vargas, João Pessoa, um do Rio Grande do Sul, o outro da Paraíba, eles se candidatam. João Pessoa vai ser assassinado, mas Vargas disputa a eleição, perde a eleição, mas depois ele dá o golpe de 30, que começa o período da era Vargas, que a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Curtiu, gostou? Deixa aquele comentário, deixa aquela curtida. Tamo junto, até a aprovação.